E aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Marisa, de Ciências, tá? E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre reprodução. Já vimos, né, tipos de reprodução, reprodução sexuada e assexuada. Vimos também a reprodução nas plantas, a reprodução nos animais. E agora nós vamos começar a estudar um pouquinho a reprodução voltada para nós, seres humanos, tá? E hoje nós vamos estudar sobre a adolescência, né? O que acontece durante esse período, né? Que é um período de muita transformação que acontece aí na vida da gente, como acontece tudo isso, quais os fatores que influenciam aí nas mudanças que ocorrem no nosso corpo durante esse período, e é isso tudo que nós vamos estudar hoje. E eu quero, em primeiro lugar, falar com vocês sobre a questão da diferença entre adolescência e puberdade. A adolescência é um período de transição entre a fase de infância e a fase adulta, tá? Entre a infância e a adultez. Aí nós temos aí um período transitório. A puberdade são algumas mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo, né? Não só mudanças fisiológicas, mas também mudanças psicológicas, tá? Porque o que acontece no nosso corpo afeta a nossa mente. Então, essa é a diferença básica, tá? A adolescência, ela tem início coincidindo com a puberdade, tá? Então, a puberdade nos meninos, ela tem um marco e nas meninas ela tem outro. Nas meninas, geralmente, ela se inicia mais cedo, nós vamos ver tudo isso aí, as diferenças entre a puberdade entre os meninos e as meninas, quais os fatores que vão influenciar e interferir nessas mudanças, principalmente mudanças físicas, né, que ocorrem no corpo da gente e que quer queiramos ou não, afetam também o psicológico, tá? Porque é uma variação, a pessoa está saindo da vida de infância para a vida de adultez, então, querendo ou não, ela tem esse impacto. Ocorrem muitas transformações, como eu falei, tanto a nível físico como a nível psicológico. Essas transformações, muitas vezes, geram incertezas na cabeça do adolescente. São muitas transformações também relacionadas com os níveis hormonais, o sistema nervoso está envolvido aí nessas transformações, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, aí a influência dos hormônios, do sistema nervoso, como é que eles afetam a puberdade. Esse período que para uns é muito conturbado, para outros é um pouco mais tranquilo, mas para todos gera todos esses conflitos. Então, nós temos aqui uma imagem, tá? De um homem e uma mulher, mostrando os principais órgãos envolvidos no sistema endócrino. Nós temos o hipotálamo e a hipófise, que nós vamos já conversar um pouquinho mais sobre eles, e algumas glândulas endócrinas, tá? Que produzem hormônios, e esses hormônios vão causar uma influência em todo o corpo, tá? Então, não só na parte física, mas também na parte emocional. Temos aqui a glândula tireoide, localizado na base do pescoço, o timo, que é um órgão do nosso sistema linfático, tá? É um órgão que, quando a criança nasce, ela nasce com esse timo bem crescido e ele vai diminuindo aos poucos. Temos aqui outras glândulas, né? As suprarrenais, que ficam acima dos rins. O pâncreas, que é uma glândula que está envolvida aí nos processos de equilíbrio do açúcar dentro do nosso corpo, e finalmente as glândulas sexuais, né? Agora vamos conhecer esse eixo aí importantíssimo na nossa vida. É o eixo hipotálamo hipofisário. O hipotálamo, ele é
é uma região do nosso sistema nervoso central, e o nosso sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? Então, vocês podem observar aqui a imagem do encéfalo, tá? E no encéfalo, fazendo parte do encéfalo, nós temos o cérebro. O cérebro ele é dividido em várias regiões, e essa região do hipotálamo é uma região importantíssima, e ele produz dois hormônios muito importantes, a ocitocina, que é um hormônio que induz, ajuda na produção do leite materno e também nas contrações uterinas durante o parto, mas esse hormônio também é um hormônio muito importante na nossa vida, tá? É o hormônio das relações, e produz também um hormônio chamado antidiurético, ADH. Esse hormônio ele vai controlar a quantidade de urina para a pessoa não ficar, senão nós seríamos igual uma torneirinha vazando, tá certo? A hipófise, ela é uma região, é uma glândula, tá? A glândula, ela fica localizada logo abaixo do hipotálamo. Ela é muito pequenininha, ela é do tamanho de um carocinho de ervilha, o peso corporal dela, a massa corporal dela é de aproximadamente meio quilo, ou seja, ela é muito pequenininha, mas ela tem uma influência muito grande na vida da gente, tá? Ela é chamada a glândula mestre, porque ela controla muitas glândulas e muitos órgãos do nosso corpo, tá certo? Então, vamos conhecer alguns órgãos que são controlados aí pela hipófise. A gente vai ter, por exemplo, o controle da hipófise. Só um instantinho, pessoal. A gente vai ter aqui o controle da hipófise, pronto, tá aqui. Nas glândulas mamárias, tá? Então, a hipófise vai influenciar na produção do leite materno. Aí a gente vai ter também a glândula hipófise influenciando nos nossos rins, tá? Através de quê? Através da produção da urina, tá? O volume de urina é controlado por ela também. Ela também vai influenciar nessa glândulazinha bem pequenininha que tem aqui na base do nosso pescoço, que é a tireoide. A tireoide, ela controla todo o nosso metabolismo. E o nosso metabolismo são o conjunto de reações químicas que tem dentro do nosso corpo. Digestão, respiração, etc. Aí nós vamos ter também, né, que é a glândula tireoide, o controle sobre as glândulas sexuais, que no caso são o ovário na mulher e o testículo no homem. Os hormônios sexuais produzidos por essas glândulas sexuais é que vão fazer com que ocorram mudanças no corpo, tá? Que a gente vai já ver que mudanças são essas, durante o período da puberdade. Ela atua também, a hipófise, sobre a nossa pele, controlando a produção da melanina. A melanina é um pigmento que dá a cor à nossa pele. Quanto mais melanina a pessoa tem, mais escura essa pessoa vai ser, tá? E a melanina, ela é um pigmento muito importante, porque ela é um pigmento de proteção para a nossa pele. A hipófise também vai influenciar no útero, tá? Durante o parto, ajudando nas contrações uterinas para que o parto aconteça. Ela vai atuar sobre a glândula suprarrenal, a suprarrenal fica localizada logo aqui acima dos rins, e ela vai controlar alguns hormônios, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Quando a pessoa está muito nervosa, muito preocupada, então há uma liberação maior, em maior quantidade desse tipo de hormônio. E, finalmente, ela vai produzir hormônios que vão influenciar no crescimento, vão atuar nos ossos, influenciando o crescimento.
A puberdade feminina. A puberdade feminina, ela vai ser marcada por alterações no corpo, né? No corpo da menina, até ela se tornar uma mulher. Então, as principais alterações, além do comprimento, claro, vão ser surgimento de pelos nas axilas, na região íntima, o alargamento do quadril, a parte da cintura dá uma afinada, né? Então, todas essas aí são características que vão ajudar a mulher a ter um parto, tá? A ter um bebê. A gente vai ter também surgimento dos seios, crescimento dos seios, da glândula mamária, e o marco, o início da puberdade feminina acontece com a primeira menstruação. A primeira menstruação, ela é chamada de menarca, tá? Menarca, não esqueçam. Depois, a gente vai falar, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre o que é a menstruação, sobre o ciclo menstrual, como ele acontece, tá? E na puberdade masculina, a mesma coisa. A puberdade masculina vai ser marcada por alterações no corpo dos meninos, não é? As alterações são um pouco semelhantes com as alterações da mulher, mas são diferentes em que sentido? Não há o surgimento de mamas, não há o crescimento de mamas, a não ser em situações assim extremas, né, de descontrole hormonal. Mas no caso dos meninos, há um aumento da massa muscular, um aumento na estatura, pelos também, né, na região íntima e abaixo dos braços, às vezes aqui na barba também, uma quantidade maior de pelo, isso varia muito de pessoa para pessoa também, tá certo? E os meninos têm uma massa óssea também mais desenvolvida do que as meninas, tá? Isso aí faz parte das características distintivas, tá? De meninos e meninas. E algumas particularidades, coisas que acontecem realmente durante a puberdade, como, por exemplo, o surgimento de acne, que são chamados popularmente de cravos ou espinhas, e isso daí é o resultado de uma maior liberação de uma substância oleosa produzida por glândulas que tem na nossa pele, chamadas glândulas sebáceas, né, que produz esse óleo que é chamado de sebo, que é um óleo protetor, tá, da pele, e isso daí vai se juntar a algumas células mortas, fechando os poros, e aí propicia o surgimento de micro-organismos que acabam infeccionando, tá? Principalmente bactérias. Esse tipo de acne, tanto o cravo como a espinha, pode acontecer em qualquer época do ano ou da vida, mas durante o período da puberdade, ela é mais comum porque há uma liberação maior de hormônios, tá? E varia também de pessoa para pessoa. Tem alguns jovens, alguns adolescentes que passam pelo período da puberdade praticamente sem o surgimento de cravos e espinhos. Outros surge bastante, às vezes tem que fazer até tratamento, né, à base de antibióticos. Outras particularidades também que a gente vai falar é sobre a questão da voz. Por que a voz dos homens é mais grave do que a voz das mulheres? A nossa voz, ela é produzida pela vibração dessas estruturas que nós temos aqui, chamada de cordas ou pregas vocais. O comprimento das pregas vocais está relacionado com o timbre da voz. O timbre é a sua particularidade. Tem pessoas que têm a voz mais grave, tem pessoas que têm a voz mais aguda, e tem os intermediários, tá? Geralmente as mulheres possuem pregas vocais mais curtas e mais finas do que a dos homens, por isso vibram com frequência maior, gerando sons agudos. A voz, ela é o resultado, além disso, de outros fatores, como a quantidade e a pressão do ar expirado, o ar que está saindo, e do movimento da boca, da língua, tá? Então,
O timbre da voz, inclusive, é uma particularidade de cada um de nós, tá? Mas está aí explicado, tá? Então, as mulheres, geralmente, elas têm as cordas vocais mais curtas e mais finas, portanto, vibram mais rápido, tá? Do que a dos homens. Lógico que tem mulheres que têm a tonalidade um pouco mais grave, as crianças têm as cordas vocais mais finas ainda e mais curtas, por isso que crianças têm, a voz de criança é aguda por natureza. À medida que a criança vai crescendo, isso aí vai sendo modificado, tá? Agora, isso aqui, ó, que a gente acha que muitas vezes é uma particularidade exclusiva dos homens, tá? Essa região aqui, que é chamado popularmente de pomo de Adão ou gogó. Será que só os homens possuem o pomo de Adão ou o gogó? O que é isso? O pomo de Adão ou o gogó, esse é o nome popular, né? É uma saliência na garganta chamada proeminência laríngea. Então, o nome científico, o nome técnico dessa região aqui é saliência laríngea, tá? A gente conhece popularmente como pomo de Adão ou gogó. Ela é formada por cartilagens da laringe e da glândula tireoide. A glândula tireoide é aquela que nós já vimos, tá? Que fica aqui na base da garganta, que controla o nosso metabolismo, né? E fica aqui na altura do pescoço. As mulheres possuem, sim, porém, nas mulheres, essa saliência, essa proeminência laríngea não é tão saliente como nos homens. E por quê? Porque os homens possuem uma estrutura óssea maior, tá? E mais forte do que a da mulher. Então, por essa estrutura óssea masculina ser maior, essa saliência acaba ficando também mais forte e mais evidente, tá certo? Então, homens, não são só vocês que possuem o pomo de Adão, tá? As meninas também possuem, mas em nós mulheres ele não é assim tão evidente. Ficamos por aqui então, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem falar comigo e aguardo vocês na próxima aula. Curtam essa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para todos.